Olá, alunos do 8º ano, como vocês estão? Vamos iniciar a nossa aula de História, referente ao nosso capítulo 4, sobre a independência dos Estados Unidos. Neste capítulo, vamos falar sobre a independência das 13 colônias, conhecido esse processo como independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos teve grande influência do iluminismo. Os Estados Unidos da América são atualmente a maior potência ocidental. Sua história se relaciona com assuntos já estudados nos capítulos anteriores, como as revoluções inglesas, a monarquia, o parlamento inglês, o iluminismo e a Revolução Industrial. Na nossa página 166, nós temos lá o início de tudo. A história escrita dos Estados Unidos da América inicia-se a partir do século XVI, quando os primeiros exploradores europeus desembarcaram em diferentes regiões do atual Estados Unidos. Até esse momento, apenas nativos índios habitavam esse lugar. Esses europeus que acabaram dominando todas as regiões foram a Inglaterra, França, Espanha, entre outros. Nós temos também, na página 167, que vai falar sobre as colônias do Norte e as colônias do Sul. No início da América do Norte, tinha 13 núcleos coloniais, 13 colônias, formado por ingleses ou descendentes de ingleses. Cada um desses núcleos tinha suas próprias características. Não havia uma unidade possível, eram apenas 13 povoamentos diferentes e separados. Vocês podem observar na página 166 a parte alaranjada sobre as 13 colônias, tá? Quando eles falam desses 13 povoamentos, estão se referindo às 13 colônias, tá? Então, é toda essa parte alaranjada do mapa. Na página 167, nós vamos falar, nós vamos ter um texto especificando as colônias do Norte e as colônias do Sul. Mas já adiantando para vocês, eram colônias que foram povoadas totalmente diferente. As colônias do Norte foram caracterizadas por povoamento, já as do Sul por exploração. Para vocês saberem a diferença, quando nós falamos em povoamento, a Inglaterra, que dominou essas regiões, ela tinha o objetivo nas colônias do Norte de aumentar, de povoar, tá? De lidar com todas as riquezas que tinha ali. Não era só buscar, arrecadar e levar para a sua metrópole. O objetivo dela era de povoar aquele espaço. Já as colônias do Sul tiveram um exemplo também igual no Brasil. No Brasil nós tivemos colônias de exploração. O que isso significa? Onde eles só vinham buscar as nossas riquezas, tirar as nossas riquezas. E as colônias do Sul funcionaram da mesma forma. Então, as colônias do Norte, de povoamento, e as colônias do Sul, de exploração. Na página 168, vai falar sobre a colônia traída, nenhuma taxação sem representação, antecedentes e insatisfação da colônia. Fatores que antecederam essas insatisfações foi a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, entre Inglaterra e França. A vitória da Inglaterra proporcionou grandes gastos para essa metrópole. Então, com todos esses gastos, trouxe crises e a solução para tentar se recuperar de uma guerra, de uma batalha, a solução encontrada foi a criação de impostos para aumentar a arrecadação. Então, o que a Inglaterra viu no primeiro momento para se sobressair daquela situação? Aumentar os impostos. Quando você aumenta os impostos, você automaticamente aumenta a arrecadação. Então, foi isso que ela fez em cima das colônias, tá? Das 13 colônias. E isso gerou muita satisfação.
Mas o que ela criou naquele momento? Igual o que vocês estão observando aí no painel. A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis. Essa lei do açúcar, tá, foi criada em 1764, que proibia a importação de rum do estrangeiro, o que quebrava o comércio triangular. Esse comércio triangular era entre a África, a América e a Europa. Então eles taxaram o valor do açúcar e eles só podiam comprar das Antilhas inglesas, ou seja, eles não podiam mais comprar desse triângulo, desse comércio triangular, que era entre a África, a América e a Europa. Eles tinham que comprar o açúcar somente dos ingleses, somente da Inglaterra, para aumentar, né, a sua economia. A lei de selo oficial, né, para qualquer publicação, seja em livros, seja em jornais, enfim, todos os documentos que circulassem dentro daquela colônia tinham que ter o selo da metrópole. Qual que era a metrópole? A Inglaterra. E isso fazia com que eles vendiam mais selos e acumulavam mais dinheiro. Uma outra saída dessa metrópole foi criar a lei do chá. Essa lei do chá, ela garantia o monopólio do comércio de chá da Companhia das Índias Orientais, alinhada com os interesses da metrópole britânica. Na época, essa era uma das atividades comerciais mais rentáveis, pois o chá tinha um bom valor de mercado e era muito consumido. Então, eles tinham que comprar também, naquele período, chá somente da metrópole inglesa. Diversificados, né, e disfarçados naquele momento de indígenas, eles invadiram, as pessoas da colônia invadiram as embarcações inglesas e jogaram aproximadamente 300 caixas de chá ao mar, isso tudo em Boston. Essa notícia, ela chegou rapidamente aos ouvidos da coroa e ao governo inglês, que através do parlamento criou as leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis foi o estopim da guerra para a independência, onde essas 13 colônias, tanto as do sul quanto as do norte, se unem para tentar trazer a independência dos Estados Unidos da América. Na página 171, vocês têm uma atividade, um texto, tá? A número 1 é só para assinalar a única alternativa correta e a número 2 é para vocês relacionarem com verdadeiro e falso. A 3, vocês vão explicar o que foram as leis intoleráveis criadas pela metrópole inglesa. Nós temos na página 172 a Declaração de Independência e a Constituição. Então, a partir da criação de todas essas leis, as colônias ficaram muito insatisfeitas com a metrópole e decidiram que era o momento de se tornarem independentes, né, de não obedecer mais à Inglaterra. E a partir de todos os acontecimentos entre as 13 colônias britânicas e a Inglaterra, passaram a iniciar a luta pela independência dos Estados Unidos. Essa independência dos Estados Unidos foi anunciada no dia 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Antes disso, já tinha ocorrido o primeiro congresso, onde eles não tinham decidido a independência, onde ela não foi fixada. Ela só é fixada no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Os ingleses somente reconheceram a independência dos Estados Unidos da América em 1783. Só à frente, tá bom? Vocês têm na página 172 algumas imagens. Essa primeira imagem de Thomas Jefferson, ele é o autor da independência dos Estados Unidos. É ele quem ajuda a criar essa declaração de independência, tá? E ele é considerado o terceiro presidente dos Estados Unidos. Já a segunda imagem, Benjamin Franklin,
Ele era um embaixador dos Estados Unidos, diplomata, escritor, jornalista, filósofo, político e cientista norte-americano. Ele assinou 3 documentos principais na criação dos Estados Unidos: a Declaração da Independência e o Tratado de Paz, e depois à frente a criação da primeira Constituição. Já na outra imagem, vocês têm George Washington. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E a última imagem é a representação do documento da qual as 13 colônias se declararam independentes. Na próxima página 173, vocês vão ver um texto sobre essa declaração de independência, onde vocês vão responder essas alternativas baseadas no texto, tá? Na página 174 e 175, vamos falar só sobre os acontecimentos que finalizaram essa independência. E com a finalização dessa independência, nós temos a criação da primeira Constituição dos Estados Unidos, promulgada na Convenção também da Filadélfia, que era fruto, e foi fruto de um grande processo histórico muito longo relacionado à disputa contra a Inglaterra, a Declaração de Independência. E a Constituição ela é um conjunto de leis fundamentais para a organização política do Estado, ou seja, a partir deste momento, o Estado começou a ser organizado. Mas vale lembrar, gente, que mesmo com a independência dos Estados Unidos, a escravidão ela não deixou de existir. Tudo isso que nós falamos valia para os homens brancos e livres. Nem mesmo as mulheres tinham todos esses direitos. A situação dos indígenas, que eram os primeiros habitantes das 13 colônias, foi considerada selvagens. Era ainda mais preocupante, pois não havia mais restrições para o homem branco dizimar, matar, acabar com todos os indígenas, as populações nativas e tomar as suas terras. Então, esse direito dos indígenas nós vamos estudar um pouco mais à frente, tá? O tipo de rebeliões, de insatisfações dele. Nesse processo agora, para vocês entenderem que tudo que nós estudamos lá atrás, principalmente o iluminismo, que trouxe luz, que trouxe uma nova forma de pensamento para aquelas sociedades, baseada mais em teorias e em estudos, proporcionou a independência dos Estados Unidos. Respondam às atividades. Se tiverem dúvidas, podem estar me procurando pelo WhatsApp. Assim que vocês terminarem, vocês me enviam as imagens das atividades respondidas, tá? E estou aqui para atender. Qualquer dúvida, procurar a prof. Muito obrigado e tenham um bom dia.